Oportunidade sem igual de estar aqui nesse evento online promovido pela editora Cultura Cristã e o Perguntar Não Ofende. Exatamente para meditarmos e para pensarmos no tema geral dessa conferência, que é e agora? Como viveremos? Essa pergunta não é nova. Essa pergunta, aliás, acredito, deve ter passado pela mente da maioria dos homens ao longo da história, desde o pecado. Talvez tenha sido a pergunta feita entre os nossos primeiros pais, quando foram ali expulsos do paraíso pelo Senhor. Olhando ao redor, vendo que do lado de fora não havia a abundância do jardim, devem ter perguntado: e agora? Como viveremos? E essa pergunta, ela está na nossa mente. Nós estamos aqui num auditório vazio. Eu inverti a câmera. Nós estamos olhando o reverso. Como a igreja vai viver? Como o crente vai viver? Como é que nós vamos sobreviver e superar todo esse tempo e toda essa época que estamos vivendo agora com o chamado Covid-19, que assombrou e assombra o mundo ao nosso redor? Nesse momento em que falo, nós não temos muita perspectiva. As pessoas estão perguntando quando isso vai acabar, quando é que o normal vai voltar, quando essas coisas vão terminar. Essa foi a pergunta de muitos ao longo da história, certamente é a pergunta que estava na mente do profeta Abacuque, quando escreveu o seu pequeno livro, ou quando o Senhor lhe deu uma perspectiva a respeito de como seria a vida depois que eles fossem levados para o cativeiro na Babilônia. Então, quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia a leitura de Abacuque, no capítulo 3, e assim caminharmos ao longo desse texto para meditar sobre como é que Deus lá atrás instruiu seus servos a viverem diante dele. Então vamos ler o texto da palavra de Deus, Abacuque, no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã. O santo vem do Monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado em teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido.
Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, trazida ao teu servo tanto tempo atrás. Entretanto, Pai, palavra que ecoa até hoje e que certamente pela luz do teu Espírito Santo pode nessa hora falar aos nossos corações. Assim, Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem, esse é o livro do profeta Abacuque. Abacuque era um profeta, ou é um profeta do qual muito pouco se sabe. Sabemos que é um profeta, sabemos que aquilo que ele disse chegou ao cânon da palavra de Deus. Os profetas, eles são a boca do Senhor para o seu tempo e para a sua época, e aqueles profetas que o Senhor fez registrar na Escritura são aqueles que permanecem como boca do Senhor por todos os tempos e todos os séculos. Nós sabemos pelas palavras do próprio profeta que ele tinha um grande zelo por ver a glória do Senhor manifesta no meio do seu povo. Mas não há muitas outras referências senão algumas citações do livro, mas não a respeito do profeta em si, em outros lugares da Bíblia. Mas certamente a palavra que o Senhor trouxe ao profeta Abacuque ocupa um espaço muito especial e privilegiado na verdade de Deus revelada ao seu povo. E é interessante, porque o texto do livro começa com essa expressão, sentença revelada ao profeta Abacuque. E, em geral, quando nós vemos essas sentenças reveladas, elas são uma palavra para o povo de Deus em geral. Mas, aqui no livro do profeta, a mensagem ou o oráculo que Deus traz, na verdade, é um oráculo para o próprio profeta. Deus responde aos questionamentos e anseios que estavam no coração do seu servo e que estavam ali perturbando profundamente o seu coração e a sua mente. O profeta Abacuque viveu como nós vivemos, num tempo de crise, de dúvida, de angústia. Aliás, nós ouvimos aqui, né, no próprio texto a palavra peste, a palavra pestilência, e é exatamente o mesmo tipo de coisa que nós podemos perceber estamos vivendo nos nossos dias. Aliás, a angústia no coração do profeta era imensa. Ele diz, até quando, Senhor, eu vou clamar, pedindo ajuda e o Senhor não vai me ouvir? Parece que o Senhor ficou surdo. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Eu costumo dizer ao expor nesse texto, nesse capítulo 1 aqui, que parece que o profeta estava assistindo aos grandes jornais do seu tempo, as manchetes que apareciam toda hora, e ele só via
coisa ruim, só havia notícia má, só havia corrupção, só havia perversão do direito, as coisas ruins estavam acontecendo. E no tempo do profeta eles estavam vivendo debaixo do grande domínio babilônio, ou dos chamados neobabilônios. Nabucodonosor II foi um grande dominador que, ao redor do mundo conhecido na sua época, foi dominando um povo atrás do outro e tornando-se um grande imperador da terra no seu tempo. E na nação de Judá, especificamente no Reino do Sul, havia um rei fraco que havia subido ao poder depois de uma grande reforma religiosa feita por Josias, e isso havia trazido um fôlego de vida e esperança para o povo ali naquela redescoberta da verdade de Deus e da palavra de Deus. Mas o rei Jeoaquim foi uma decepção. A nação entra em declínio religioso, declínio espiritual, e o povo de Deus estava sem esperança, o povo de Deus estava entristecido. Isso é refletido nessa série de perguntas que o profeta faz. Capítulo 1, versículo 3, ele pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor tolera a opressão? Por que me fazes ver a iniquidade? A destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. E o verso 4 parece que está falando dos nossos dias, né? Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. É isso que a gente enxerga, queridos, para todo lado. Aliás, a situação era tão severa nesse tempo e nesse período que, por meio da boca do profeta Jeremias, ou melhor, pelo silêncio do profeta Jeremias, Deus impede que haja intercessão por aquele tempo. Olha só, Jeremias 7,16, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes, porque eu não vou te ouvir. Essa era a medida da iniquidade que havia subido no meio do povo, que havia aparecido no meio da nação. E é no meio disso que Abacuque começa a levantar as suas grandes perguntas. Senhor, se tudo isso está acontecendo, se nós somos o teu povo, como é que o Senhor vai promover justiça? Quando é que essa justiça vai se manifestar? Quem é que vai receber os benefícios da justiça do Senhor? Essas eram as perguntas, então, do profeta diante de Deus. Ele queria saber, Senhor, quando é que a situação vai mudar? E o profeta fica mais perplexo ainda quando Deus responde. Porque a maneira como Deus responde não é a maneira que ele achava, esperava, Deus deveria responder. Ele diz no capítulo 1, versículo 5, olhem entre as nações, vejam, fiquem maravilhados, fiquem admirados, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tal que vocês não vão acreditar se alguém lhes contar. E essa é a conversa que eu tenho tido com irmãos, com amigos, com aqueles que o Senhor me deu o privilégio de pastorear. Quem diria, 2 meses atrás, que nós estaríamos nessa situação? Quem acreditaria se naquele dia aparecesse um profeta, um verdadeiro, e não os falsos profetas que estão por aí, e dissesse, olha, daqui 50 dias vai estar grande parte da população trancada dentro de casa? Poucos acreditariam. Mas aqui estamos nós. E aqui estou eu, num prédio no qual o povo de Deus se reúne todos os domingos para adorar ao Senhor, no qual nós não podemos nos reunir por causa de um vírus. O profeta não gostou da resposta de Deus. O profeta ficou perturbado com a resposta do Senhor. Aliás,
ele pergunta no capítulo 1, versículo 12, Senhor, o Senhor não é santo, o Senhor não é Deus da eternidade, o Senhor deixa essas coisas acontecer conosco? E a pergunta de Abacuque está ligada à resposta que Deus havia dado a ele. Ele disse, Abacuque, eu vou resolver a questão da seguinte maneira. Eu vou enviar um povo, esses neobabilônios, contra a nação de Judá, e eles virão com grande força. Eles matam as pessoas, eles tratam como se fossem os peixes do mar, como se fossem animais que rastejam. Eles são caçadores, eles gostam de sangue. Verso 15 do capítulo 1 diz assim, o inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede, ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. O profeta estava inconformado com a resposta de Deus. Até que o texto se desenvolve e ele nos mostra sobre a atitude do profeta. A partir do capítulo 2, diz o texto que o profeta, então, ele resolve se colocar numa posição de ouvir a voz de Deus. O versículo 1 diz assim, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E é justamente nesse capítulo, no capítulo 2, que vem a grande resposta de Deus para o profeta. Ele diz, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Vários pregadores chamam isso de o outdoor de Deus. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E são exatamente essas famosas palavras de Deus registradas no livro do profeta Abacuque, que são citadas mais adiante para nos ensinar e nos mostrar sobre a doutrina da justificação pela fé. E aí, então, nós caminhamos agora para o nosso capítulo, que mostra como é que o profeta deve viver diante daquele quadro terrível que certamente se sobreviria e abateria o povo de Deus naquele tempo e naquela época. E essa é a nossa pergunta. E agora, Senhor, como nós viveremos? Como é que a gente vai viver agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as coisas estão confusas, que nós temos todo tipo de crise? A crise não é só sanitária, não é só de saúde, a crise é econômica, a crise é política, a crise está acontecendo entre os cristãos que estão se degladiando, que estão se debatendo de maneiras, às vezes, impróprias. Como é que a gente vai viver? E a resposta que nós vemos na descrição daquilo que Abacuque faz diante da resposta de Deus, e Deus disse no capítulo 2 o que ele faria no futuro com os caldeus, como ele abateria os caldeus e como ele traria vida sobre o seu povo novamente. O profeta então se coloca em oração. E exatamente essa é a primeira coisa. Se você olhar para o nosso capítulo, o capítulo 3, ele começa com essa expressão, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Eles vão então poder, por séculos adiante, cantar a verdade daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz no meio do seu povo. E a oração do povo de Deus, queridos, ela deve seguir essa ordem, essa sequência
frequência, essa verdade que aparece na oração do profeta Abacuque. Essa oração do profeta, ela é uma oração fundamentada, baseada na verdade da soberania de Deus. Olha só o que o profeta diz a partir do verso 2: Senhor, tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Essa é a primeira coisa que nós precisamos descansar o nosso coração. É sobre a verdade da soberania de Deus. Aliás, é isso que a gente faz aqui nesse lugar, domingo após domingo, com a leitura da palavra, com os cânticos, com as orações, com a exposição. É isso que a igreja, que o povo de Deus faz ao longo dos séculos. Ela lembra da verdade de Deus, lembra do poder de Deus e ela ora diante do Senhor. E no caso aqui nós vemos uma oração, que é a oração do profeta com um pedido de avivamento. Senhor, tenho ouvido as tuas declarações, eu me sinto alarmado, por isso, Senhor, aviva a tua obra. Esse homem, ao entender a grandeza do poder e do projeto e do plano de Deus sobre a história, ele pede que Deus a realize, ele não tem mais medo. O profeta passa de um questionador cheio de arrogância a um adorador cheio de humildade. Senhor, eu me sinto alarmado, mas eu rogo, eu peço, aviva a tua obra. Aquele homem que estava no começo indignado, sem entender, sem compreender o que Deus estava fazendo, agora ele diz: Senhor, vem! Senhor, traz o que o Senhor disse que ia trazer. Esse homem passou do medo à fé. E ele mesmo ora dizendo: Senhor, não só o Senhor contou para mim, faz essa obra conhecida, manifesta essa obra. E no meio disso tudo, o profeta reconhece a verdade da justiça de Deus. Como no título do pequeno, grande livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele passou do temor à fé. Irmãos, o Senhor nos testa. O Senhor está olhando para nós e vendo o que é que nós estamos temendo nessa hora. Qual é o medo que você tem? Se você tem temor de Deus ou se você tem o medo e o temor das situações. As orações que são ensinadas a nós ao longo da Escritura, irmãos, elas são assim. Elas são orações que se fundamentam e se baseiam na soberania de Deus. Quando os discípulos não sabiam orar e o Senhor foi dizer-lhes como orar, ele disse: vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É isso que nós precisamos, em primeiro lugar, aprender, irmãos. Orar fundamentados na soberania de Deus. A Escritura é coalhada de referências desse tipo. O próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, olha, a gente tem esse tesouro, a excelência desse evangelho, dessa verdade de Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E assim acontece conosco, verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós carregamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. E nós, queridos, a exemplo do apóstolo Paulo, somos sim entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste nessa nossa carne mortal. Abacuque, ele começou o seu discurso diante de Deus nesse pequeno livro, achando-se mais justo
do que os outros. Ele achava que ele era melhor do que os babilônios. Mas agora ele está aqui clamando por misericórdia. Dizendo, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E essa é uma segunda característica que nós devemos manter nas nossas orações, nos nossos clamores diante de Deus. Essa fé na soberania de Deus, que nos lembra a nossa posição e a nossa condição de pecadores que foram redimidos. Uma situação dessa, irmãos, ela deve nos trazer ao coração humildade, reconhecimento do pecado, arrependimento, busca do perdão e a mesma confiança do profeta. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a minha família. Senhor, nesse momento em que a igreja não está podendo se reunir, aviva a minha igreja, aviva o nosso país. Tem misericórdia de nós. E muito cuidado, porque tantas vezes o que a gente vê de manifestação pública dos crentes é um ufanismo, que não se quebranta, que não se humilha, que não se quebra na presença do Senhor. Temos que lembrar dessa certa vontade abençoadora e abençoada de Deus. O fato de que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. O fato de que eu não sou mais justo, mas eu sou um pecador, mas a justiça de Cristo é suficiente para a minha vida. Ter um coração humilhado e confiante, mesmo alarmado, rogando, Senhor, aviva a tua obra. E perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nessa hora? Nesse momento e nessa situação. Primeira coisa, aprendermos a orar com o profeta. Segunda coisa, aprendermos a guardar, alimentar e fazer crescer as nossas convicções na verdade de Deus. Como é que se faz isso, queridos? Ora, verso 3 até o versículo 7, o profeta mostra ou olha como é que Deus faz ou fez a sua justiça nos tempos passados. Mesmo que aos olhos dos homens essa justiça pareça uma justiça tardia. Isso significa confiar não só na soberania de Deus, mas também confiar no caráter de Deus. E aí, então, o texto vai passar por vários eventos históricos a respeito de como Deus agiu no passado. Não dá para entrar nos detalhes todos, mas o texto nos lembra essas coisas. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. E o texto está aí nos falando a respeito de como Deus se manifestou no Sinai, como isso está relatado lá em Deuteronômio, no capítulo 32. Como é que Deus agia. O texto diz, ele vai adiante, ou adiante dele vai a peste e a pestilência, ele vai libertando o seu povo. E isso me leva a pensar exatamente nas pragas do Egito. Nosso Deus é maior do que a ilusão dos falsos deuses. Nosso Deus é maior do que as ilusões das idolatrias contemporâneas, seja ela em ideologias, seja ela em posições políticas, seja ela em partidos políticos, seja ela em políticos. Nossas convicções, elas precisam se firmar no caráter da bondade de Deus. E deixa eu falar uma coisa, queridos, sempre que qualquer um de nós confiar mais em homens do que no caráter de Deus, nós vamos nos dar mal. Nós precisamos de muita sabedoria para entender os tempos que passamos diante da Escritura, diante da palavra. O profeta continua, verso 6, ele diz, ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Não é isso que Deus está fazendo agora? Deus está fazendo exatamente essas mesmas coisas.
Os montes primitivos que todo mundo achava que ninguém podia abalar. Quem é que consegue mexer um monte desse? Deus abala. Os outeiros eternos, Deus derruba. Os caminhos de Deus são maiores. E Deus sempre subjugou as nações, Deus sempre as submeteu. Por que seria diferente hoje? Verso 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Uma referência a Números, capítulo 31. Quando Deus ordena a Moisés que arme o povo para a guerra contra os midianitas, essa batalha fez com que os outros povos da terra passassem a temer o povo de Deus. Deus julgou no passado, Deus julga hoje. Ele é o mesmo Senhor. Nós precisamos atentar para os mesmos princípios, orar da mesma maneira e guardar as mesmas convicções. Afinal de contas, quem é que Deus está julgando? Essa é a questão do profeta, a partir do versículo 8. O senhor está bravo com quem? A tua ira é contra quem? É contra os rios? É contra os ribeiros de água? Não. A ira de Deus é contra o pecado do homem. É contra o desrespeito do homem. É contra a iniquidade que existe no coração humano. E aí o profeta vai fortalecer as suas convicções de novo, aonde? Na Escritura, na palavra. Ele levanta então, verso 10, como Deus trouxe uma grande punição no passado sobre a face da terra. Como Deus, nos tempos de Noé, puniu. Como Deus fez levantar e ouvir as suas vozes das profundezas do mar. Ele fala nos versos 12 e 13 das vitórias de Canaã. Provavelmente verso 14 refere-se à luta de Davi contra Golias, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com a sua própria lança. Verso 15 provavelmente lembra da travessia do Mar Vermelho, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O que o profeta está fazendo aqui, irmãos? Ele está, através de um cântico fundamentado e baseado na verdade da história de Deus, fortalecendo as convicções suas e de todos aqueles que no futuro viriam a cantar este cântico. Então, o que deve estar muito presente no nosso coração, meus irmãos, é que Deus sempre cumpriu a sua justiça. Ele disse, o justo viverá pela fé. E se você faz parte do povo de Deus, se você foi justificado por Cristo, se você não acredita na sua própria justiça, e aí isso é fundamental, porque tem muita gente que acredita na sua própria justiça, mas se você acredita na justiça de Cristo, você vai viver. Porque Deus sempre cumpriu a sua justiça e não seria diferente agora. Então, meu convite a você é que você volte os seus olhos, volte o seu coração, volte a sua devoção para essa palavra. E aí sim, você será fortalecido. Como é que funciona, queridos, esse processo? É quando a gente começa a perceber que Deus, na sua palavra, nos guardou grande vitória. Grande vitória. Como é que é essa vitória do justificado? Versículo 16 do nosso texto. Nós vamos agora ver. O texto diz assim, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Percebe a diferença de perspectiva lá de trás, lá do começo do texto?
Lá no começo o profeta estava de pescoço levantado, perguntando para Deus, e aí, Senhor? Por que o Senhor não me responde? Agora ele diz, Senhor, eu estou esperando e eu espero em silêncio. E eu sei que será um dia de angústia, mas o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, mesmo contra a evidência dos olhos, mesmo contra aquilo que está acontecendo diante dele, mesmo nas piores situações. O Senhor o sustenta. É fundamental essa expressãozinha aí no começo do verso 16, eu ouvi. Nós precisamos estar atentos para ouvir toda essa verdade de Deus que hoje se encontra aqui nessa escritura, nessa palavra. Nosso íntimo deve sim comover-se. E nós devemos então lembrar dessa poderosa voz de Deus, que ao longo da história nos disse que o justo viveria pela fé. E aí as célebres palavras, bem no final do nosso capítulo, verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Lembre-se, eles viviam numa comunidade agrária. Hoje, o que a gente pode colocar aqui, mesmo que não haja mantimento na prateleira do supermercado? Mesmo que a fome nos sobrevenha, mesmo que não haja mais condição de viver da mesma maneira que vivíamos antes. Nós estamos em tempos difíceis, irmãos, em tempos de perplexidade. Mas o verso 18 é o fundamental em tudo isso. Mesmo assim, mesmo que essas coisas todas aconteçam, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. A nossa alegria não está nas circunstâncias e nas coisas. Não está na nossa falta de lágrimas e choro, não está na ausência da dor. A nossa confiança, ela está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. E nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar profunda e grandemente no Senhor, porque verso 19, Ele é o Deus da minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele me eleva, Ele me coloca num outro patamar, porque Ele me prometeu que o justo, que no caso é o justificado pela obra de Cristo, nunca seria abandonado. Então, irmãos, a nossa oração nesse tempo, nessa hora, querendo saber como viveremos, Senhor, aviva a tua obra. Continua a fazer aquilo que o Senhor tem a fazer, e no meio daquilo que o Senhor fizer, usa a minha vida para fazer a tua vontade. Queridos irmãos, nós precisamos passar do temor à fé. A glória de Deus continua presente, a verdade de Deus continua presente, a vontade de Deus continua presente. Nossa oração, Senhor, faz na terra a tua vontade como ela é feita no céu. Senhor, continua a mover o teu povo e a tua igreja para fazer a tua vontade, a tua verdade em todo o tempo. Como viveremos, irmãos? Viveremos da mesma glória com a qual o Senhor nos permitiu viver
todo esse tempo da nossa vida cristã, com esse verbo de Deus que habita no nosso meio, com esse que nos justificou e com esse que vai nos carregar até o final da jornada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala da glória desse ministério no tempo presente. Ele fala o ministério do Espírito entre nós, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Nós continuamos, queridos, nessa mesma toada, nessa mesma direção, caminhando com o mesmo verbo, sendo acompanhados por esse mesmo Espírito, num ministério glorioso do povo de Deus, que é de pregar o Evangelho e cumprir a grande comissão. Finalmente, queridos, então, o que faremos? Em primeiro lugar, precisamos orar dentro desse quadro da soberania de Deus. Como o povo de Deus precisa reaprender a fazer orações bíblicas. Orações teologicamente embasadas e comprometidas. Em segundo lugar, nós precisamos fortalecer as nossas convicções. E é nesse tempo, meus irmãos, é nessa era, nessa hora que o inimigo das nossas almas tenta enfraquecer as nossas convicções a respeito do caráter de Deus, do Senhor da história, nessa palavra que Ele nos deixou, na obra de Cristo. Você, irmão, pastor, quem sabe, presbítero, quem sabe líder de jovens, líder de mulheres na sua igreja, como é que você está fortalecendo nessa hora, nesse momento, as convicções do povo que Deus aí deixou, colocou para que você alimentasse? Como é que essa obra de Cristo tem se manifestado e aparecido? Naquilo que você fala, na maneira como você aponta para a Escritura. Terceiro lugar, queridos, nós precisamos aprender a antecipar a volta de Cristo. Como eu disse lá no começo, desde o começo da história, os homens se fazem essa pergunta: e agora, como viveremos? Cada vez que a coisa muda, os homens se perguntam: e agora, como vai ser? E nós temos uma perspectiva fixa no nosso horizonte, que é: o meu Senhor vai voltar. E essa antecipação da volta de Cristo, ela traz dois efeitos sobre a nossa vida. O primeiro deles, porque eu sei que Cristo vai voltar, eu aprendo a amar a vida presente que eu tenho em Cristo. Porque não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E eu sei que Ele vai voltar. Mas isso também me faz ansiar pela sua volta. Esse é o viver do cristão entre o já e o ainda não. E quando a gente vive em épocas e tempos de pandemia, de flagelos e de crises, nós precisamos ter com clareza essa perspectiva da antecipação da volta do Senhor, porque até lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu mesmo assim me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E o resultado disso, queridos, sobre a nossa vida, é isso que está aí. É desenvolver no nosso coração não a ansiedade, mas o desejo de santidade. Não a apatia, mas a prontidão para o uso dos dons no serviço de Cristo. Amando a sua noiva, amar a igreja de Cristo, para servi-la, sabendo que o Senhor é o meu
Deus, a minha fortaleza, e Ele vai me levar a esse lugar alto com essa ligeireza como os pés da corça. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim Ele nos guarde e assim Ele nos fortaleça para o louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém.